Dentro disso, você pode achar que as pessoas, o ser humano, um adulto, desenvolvido, tem a capacidade do raciocínio, tem a capacidade do pensar. E você está enganado. E muito enganado. Dentro da psicologia, a gente entende quando despertamos determinados potenciais. Uma criança de até 12 anos, um pouquinho antes, um pouquinho depois, ela desperta um potencial de raciocínio lógico, de hipótese. Consegue começar a pensar nas coisas por hipótese, começa a conseguir enxergar o alheio. Quem é o alheio? Tem ela mesma, o próximo, que é aquele que está imediatamente ligado a ela, e o alheio, aquele que não está relacionado a ela, mas pode estar relacionado ao próximo. São terceiros. Ela começa a perceber que as coisas que ela faz, que ela pode fazer para agradar o próximo que ela gosta, ou que ela pode fazer porque ela não gosta do próximo, afeta terceiros. Ela começa a poder perceber isso. Isso não é o fato de que ela vá perceber. Não é a capacidade. É o potencial. Um potencial que precisa ser desenvolvido. O potencial de raciocínio que nós adquirimos precisa ser desenvolvido. Há muitos adultos com a mentalidade de uma criança. São coisas que nós deveríamos saber. A nossa própria história, por uma didática, te permita um raciocínio próprio, que fale sobre os elementos e não sobre as perspectivas em si, não uma ou outra, mas uma gama, um leque, opções. A Revolução Industrial, pela visão social geral, pela visão de classe, sem abordar uma ou outra, mas todas elas. Percebo que, na minha época, o que você aprende na escola pública é diferente do que você aprende na escola privada. Num lugar te ensinam sobre a eficiência, te ensinam sobre gerenciamento, te falam sobre isso e a produção, e num outro te falam sobre isso também, mas te colocam as mazelas disso. E falam sobre outras coisas. Num lugar, talvez te ensinando como ser chefe, e num outro dizendo o que é ser empregado. E te ensinando a isso. São dois mundos que recebem informações de formas diferentes, sendo essas mesmas informações, para serem assimiladas de maneiras diferentes, significadas de maneiras diferentes, colocado um aspecto histórico ou não, um momento histórico ou não. E tudo isso a transforma numa visão, numa crença, num sentimento de justiça ou injustiça, de justificável ou injustificável. E aqui vai outro corte. O que eu quero dizer aqui não é sobre o que eu aprendi, sobre o que você aprendeu, sobre o que você significou, as sensações que aquilo te remeteu, mas o fato de você ter consciência disto. Isto aconteceu, tudo isso que eu falei aconteceu com você, aconteceu comigo e aconteceu com eles, todos eles. Todos nós recebemos informações sobre um ponto de vista, sobre uma realidade, sobre uma ótica. Passamos por esse filtro, assimilamos isso por nossos sentidos, fazendo conexões com as nossas lembranças, com as nossas experiências, conseguindo assimilar determinadas situações e outras não. Alguém que nunca passou pela miséria não vai assimilar qual é essa mazela. Alguém que não esteve numa posição de nunca passar por isso não vai entender como pensa essa pessoa. E não dá
para mudar isso. Dá para perceber isso e se tornar compreensível. Compreensível e compreensivo. E se entender como não absoluto. São realidades distintas, óticas distintas, que precisam se ver como distintas e na sua posição. Para poder discutir, para poder ter troca, para poder ter um entendimento maior sobre esse real, que não é a minha realidade ou a sua, mas a junção delas. A junção dessas perspectivas e a discussão sincera sobre elas. O ponto aqui é perceber-se nisso. Perceber esse processo. E aí cada um faz o que quiser com essa consciência. Mas ao menos perceber ela.